TC, né, no contínuo da arte terapia expressiva ou Expressive Therapies Continuum, a gente vai ter um protocolo bem estruturado de navegação pelos diferentes níveis de processamento criativo. Então a gente tem o principal, que é o processamento criativo, o eixo da criatividade, que ele é um eixo vertical, que vai cortar, como vocês podem ver aqui, as nossas polaridades, né, no centro. E a gente tem os 3 eixos horizontais, com cada um com as suas polaridades. Então, o primeiro eixo que a gente tem é o cognitivo e o simbólico. São 2 níveis opostos, tá? Então, provavelmente, pode ser que você já tenha entendido só de escutar o nome o que significa o cognitivo e o simbólico. São essas 2 funções mesmo, né? A cognitiva do pensar, da racionalidade, do pensamento lógico, indo para uma outra polaridade, que é a polaridade do universo simbólico, da linguagem simbólica, do inconsciente. Abaixo, nós vamos ter mais um eixo horizontal, indo da polaridade do perceptivo para o afetivo. Essas 2 polaridades, elas se complementam, assim como a anterior, e elas representam, como o nome mesmo já diz, né, a nossa capacidade perceptiva de entender as formas e os contornos, as cores, as estruturas, tá? Sem nenhum afeto e interpretação envolvido. E do outro lado da polaridade, o afetivo, que diz sobre os afetos, aquilo que a gente sente, aquilo que passa pelo nosso mundo emocional. Abaixo nós temos o último eixo horizontal, que representa a polaridade do universo, né, da função sinestésica. A polaridade sinestésica, ela vai dizer sobre a capacidade que a pessoa tem de se expressar através do corpo, do movimento, da ação. Do lado oposto, nós vamos ter o sensorial. O sensorial é, como eu já disse, o oposto mesmo, né, do sinestésico. É quando a gente escuta e se sensibiliza através dos 5 sentidos. Então a gente tem o olfato, o paladar, a visão, o tato e a audição. Quando a gente ativa uma polaridade oposta, a gente diminui a outra. Então, vamos supor, eu estou trabalhando no nível simbólico, eu estou simbolizando através da pintura algo que eu vivenciei na minha vida, né? Cria um símbolo para isso, ou então um símbolo apareceu, ou então eu estou entendendo como essas partes se conectam e formam um todo e gera sentido na minha vida. Enquanto eu estou fazendo isso, é muito difícil eu, ao mesmo tempo, estar desenvolvendo o meu cognitivo e o meu pensamento lógico e racional, porque são opostos. O mesmo vai acontecer para cada um desses eixos, tá? Horizontais. Então, no perceptivo, quanto mais você vai para a descrição de uma forma, para a textura, para aquilo que é visto, que é observado, que é construído, menos você entra em contato com os afetos, porque você fecha, você dá contorno, você delimita. Já quando você vai para os afetos, é quase impossível você entrar em contato com uma emoção, expressar uma emoção e ao mesmo tempo estar ali numa zona de controle. Então, essas polaridades, elas sempre vão estar atuando, né, em nós, seres humanos. Para finalizar, eu vou retomar aqui a polaridade do sinestésico, do sensorial. Quando a gente está, por exemplo, trabalhando com argila ou dançando, se movimentando, né, mexendo as musculaturas grandes do corpo, é muito difícil a gente fazer um processo de introspecção ou de condensação, né, dos nossos movimentos e dos nossos sentidos para prestar atenção naquilo que a gente escuta, que a gente vê, que a gente está sentindo no nosso corpo. Então é muito mais lento, muito mais suave, muito mais introspectivo. Então, mais uma vez, a gente tem aí um eixo horizontal, né, dessas polaridades que mostra como é muito difícil você tá no nível sensorial e ao mesmo tempo tá no sinestésico. E o que seria então o nível da criatividade? Esse nível da criatividade é justamente a interseção de todos esses níveis trabalhando juntos. Ele representa a integração do processamento criativo. O que a gente quer dentro de uma sessão de arte terapia expressiva
é que o nosso paciente consiga percorrer vários níveis e ativar o seu processamento criativo. Então, o ideal é que a gente consiga passar do sensorial para o afetivo, para o perceptivo, para o sinestésico, para o simbólico e assim por diante. A ideia é que a gente viva esse contínuo com o nosso paciente, que ele possa ativar polaridades que ou são subutilizadas ou são hiperutilizadas. Cada pessoa vai ter um desenho próprio, quase um grafismo mesmo de como funciona o seu processamento criativo. E essa é uma parte que eu acho muito interessante, quando você anota depois da sessão por onde o seu paciente percorreu, quais atividades ele fez, né, como que ele agiu ali diante dos estímulos criativos, dos recursos. E será que ele está demais numa polaridade? Será que ele está evitando entrar em alguma dessas funções? E tudo isso vai fazer parte da observação inicial que a gente vai ver mais para frente na conceitualização de caso. Agora que a gente já conheceu o protocolo da ETC, eu quero mostrar para vocês, mas de uma forma mais dinâmica. Então, aqui a gente vai ter o nosso eixo central, que é o eixo da criatividade, tá? Criatividade e integração. Como eu falei, nós temos os 3 eixos horizontais, aqui de marrom. Nossa primeira função vai ser a função cognitiva. A segunda, simbólica. Depois nós temos perceptiva e a afetiva. E por último, nós teremos a sinestésica e a sensorial. Vamos supor que a zona de conforto do seu paciente dentro do protocolo, né, nas funções expressivas, seja a função cognitiva. Você vai então circular essa função e você vai começar a observar nos 3 primeiros atendimentos por onde ele caminha no protocolo, quais são as atividades expressivas que ele prefere. Vamos supor que esse paciente gosta de falar, ele está lá na função cognitiva, ele é bem racional, e aí você percebe que ele gosta de escutar música, ele fala para você: nossa, eu adoro escutar música, eu toco violão, isso é muito legal para mim. Então ele tem uma afinidade com o nível afetivo, porque a música vai acionar os nossos afetos, né? E aí você sugere para ele, em algum momento do processo terapêutico, que ele traga o violão e toque na sessão, e aí a gente já tem aqui uma nova conexão. Nessa mesma sessão, você pode pedir para ele escutar a música que ele gravou. Né? Vocês gravam música e depois vocês escutam. A gente já iria para o nível sensorial. Vocês percebem que tem um movimento nesse contínuo. Em algum momento, você pode perceber que esse paciente, ele nunca mesmo frequenta esse nível aqui, que é o sinestésico. Ele evita movimentar, ele evita o teatro, ele evita exercícios de grounding, ele evita o contato com o próprio corpo, ele evita expressar raiva, ele evita isso aqui. Isso aqui para ele, ó, vou até fazer um outro símbolo, tá bloqueado. Faz parte do tratamento que vocês cheguem até aqui, mas pode ser que você precise ficar muito tempo trabalhando essas 3 funções, em algum momento ir para essa, subir para essa, até que vocês consigam chegar aqui. Então, esse é um protocolo muito aberto, muito dinâmico. Você vai criar o seu caminho aqui dentro, tá? Você pode preencher como você quiser. Ele é, na verdade, para dar um norte e para organizar as funções expressivas, as funções criativas. E o eixo criativo seria justamente isso, quando você consegue fazer esse movimento e percorrer todas as funções em uma mesma sessão, o que é praticamente impossível, mas é a ideia que a gente tem de totalidade e integração das funções criativas.